E aí galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Lucas Obestinado na área. Pessoal, hoje é dia 19/4/2026. Encerramos aí a nossa terceira semana do nosso desafio, né? Vim aqui deixar documentado aí alguns acontecimentos que tiveram aí, né? Para não deixar tipo pontas soltas e seguirmos aí com as novas semanas e os novos acontecimentos, né? Ver o que acontece aí de produtivo, de mudança, de preferência mudanças boas aí no decorrer das próximas semanas, né? Tava conversando com o sócio ali, né, pessoal? Algumas coisas que vão acontecendo, eu vou colocando lá nele, tipo, para desabafar e às vezes para pedir alguma orientação, né? Falo com ele, dá uma olhada aí na internet, ver o que eu posso fazer em relação a isso, para realmente me vir aprendendo, né, pessoal? Às vezes eu acho muito que eu ainda sou um menino e estou aprendendo a virar um homem, digamos assim. E talvez em relação a algumas coisas faltou à minha volta pessoas para me instruir, né? Então tô procurando aprender algumas coisas agora, ter novos direcionamentos para caminhar aí por novos caminhos, né? Digamos que tô procurando ter um relacionamento melhor com Deus aí, já decidi que vou me batizar, só falta agora acontecer um batismo realmente para mim ir lá e descer as águas, né? E esse final de semana agora ia ter um batismo, mas o horário eu podia estar batizando ali, né? O horário do batismo não estaria batendo com o meu horário, eu tenho os afazeres aqui, tem algumas coisas que eu tinha que fazer, né? Então o batizado não ia bater. Mas alguns pontos aí, né, pessoal, que a gente destacou aqui para me trazer foi em relação ao meu excesso de cannabis e meu excesso de tempo no celular vendo vídeo besta. Eu fiquei sozinho aqui na fazenda, né, esses dias lá em casa. Minha mãe viajou com meu pai para dar continuidade no tratamento e eu acabei ficando sozinho aqui. Então eu fiquei muito tempo, tipo assim, no telefone vendo vídeo besta, e em relação ao meu uso, era um atrás do outro. Digamos que eu estava parecendo um viciado. Era um atrás do outro, literalmente. Às vezes agora eu tô vaporizando, não tô fumando. Às vezes eu enchia o vaporizador, fazia uma sessão ali com vários tempos e ainda fazia outro. E ficava dentro disso daí, perdendo muito tempo também no celular. Então acabou que uma coisa puxou a outra. Era o telefone me empreendendo e esse uso desenfreado aí. Então acabou que minha produtividade nas coisas que eu tinha que fazer diminuiu. Em relação ao foco, quando eu estava ali fazendo aquele negócio, fazendo aquele serviço, eu estava literalmente ali. Minha cabeça não ficava em outra coisa, devagueando. Eu ficava literalmente ali. Tanto quanto no mercado, quanto em outros serviços, mesmo que dentro do mercado foi alguns stops, né? Mas eu estava literalmente ali. E quando eu terminava o mercado, eu ia fazer outra coisa, eu não ficava pensando ainda no stop. Eu desapegava, realmente desapegava de cada coisa que acontecia. Agora, em relação à produtividade, nos serviços eu não fiz realmente todos os serviços que eu estava programando ali para fazer. Não fui produtivo da forma que eu queria, mas tive uma melhora aí no meu horário de acordar. Eu realmente comecei a acordar mais cedo. Só que, porém, à noite estava me derrubando. Para me editar o vídeo ou fazer alguma coisa ali, algum estudo, literalmente eu ficava derrubado. Era eu parar para fazer alguma coisa ali, sentado na frente do notebook ou lendo, que começava a me dar um sono, muito sono mesmo. Então isso daí também deu uma atrapalhada. É o fator do uso desenfreado e também eu querendo ter uma mudança aí, né? Já troquei a fumaça pelo vaporizador, querendo ter umas mudanças aí para mim realmente ser produtivo e utilizar essa substância aí não só, né, para o meu foco, para mim acordar mais cedo, para mim realmente ficar focado ali nas coisas e ter essa prisão aí para os meus sentimentos, né? Eu tenho que estar realmente alerta o tempo todo, até à noite eu tenho que produzir algumas coisas. Então, procurando, conversando aí com o sócio, estou vendo algumas outras possibilidades para mim de uso, no qual eu não sinto aí algumas, né, no caso não tem aí alguns componentes que esses que derrubam a gente, né, que fazem a gente ficar chapadão, que faz ficar ali às vezes até improdutivo em algumas coisas. Então, dentro disso daí a gente está olhando algumas outras formas, e uma dessas formas é o óleo, pessoal. Vou dar realmente uma estudada aí, vou dar uma olhada em alguns pontos aí e tentar me controlar, né? É o principal ponto. Eu tenho que me controlar, já que eu tenho que ser o motorista da minha vida e dessa substância aí, no meu caso, né? Então não posso ser dependente dela de forma nenhuma e nem da minha mente. Então, né, pessoal, vou procurar tá colocando esse meu uso aí dentro do meu gerenciamento, dentro das minhas metas diárias ali. Ainda estou estudando realmente
realmente estou querendo ali colocar 2 vezes ao dia, né, o uso, que é realmente para me manter o foco dentro do mercado, que é o principal, porque trabalhar, pessoal, quando eu vou trabalhar, começo a fazer um serviço ali, mesmo que eu fique com o pensamento em outra coisa, eu realmente faço aquele serviço, mas acredito que o efeito vai durar por algum tempo aí. Vou procurar ter 2 horários ali, né, que principal é o foco dentro do mercado, e eu acredito que ela me traga um foco muito grande. E outro horário eu vou estabelecer ali para me ajudar com o meu horário de acordar. Eu quero realmente ficar ligado ali na noite, ligado na parte da manhã para mim realmente acordar. Então dentro disso daí eu vou ver, um horário é antes do mercado e outro horário é de manhã ou então à tardezinha. Mas tentar colocar aí 2 vezes ao dia, por enquanto. Depois vou ver realmente ali se eu consigo fazer um jejum, se eu dou uma pausa e consigo produzir o óleo. E se o óleo sem essa parte aí, né, que eu dei uma pesquisada, o sócio falou que o óleo sem o THC, que ele não tem essa brisa que dá na gente, não tem essa moleza, às vezes essa falta de produtividade, né? Ele trabalha mais em alguma outra coisa ali, uma outra parte do cérebro, uma outra parte do meu mecanismo ali, na qual não vai ter essa brisa aí que causa, né? Ele vai trabalhar em cima de outra substância, é um tal de THCA, que não é o THC, que é o que causa a brisa. Então vou tentar colocar isso daí, né, o meu uso dentro do meu gerenciamento, para realmente ter um peso ali nos meus dias, né? E celular mesmo é só para produzir, conversar ali com as pessoas que eu tenho que conversar. Agora eu tenho uma benção, então eu tenho que dar atenção para ela, estudar, gravar conteúdo e tentar colocar ali esses videozinhos bestas que eu fico assistindo pouquíssimas vezes no dia. Tentar colocar um limite ali realmente, porque esse uso desenfreado do telefone aí, pessoal, eu já percebi que é um vício. Realmente um vício. Às vezes eu deito ali, né, e já começo a assistir os reels. Às vezes eu venho no telefone para ir lá e mandar uma mensagem ou responder uma mensagem, ou então ver algum tutorial rápido ali, e quando eu vejo eu já estou vendo os shorts do YouTube. Antes era o Instagram, mas agora o Instagram até que eu não mexo muito. Agora o YouTube tá me prendendo nisso daí, então vou tentar colocar dentro do meu gerenciamento também isso daí. Acho que vai ser tipo um combo, né, mais 2 coisas, ou um combo, ou então mais 2 coisas dentro do gerenciamento aí. Ainda vou analisar ali como é que vai ser, mas vão ser 2 coisas que vão ter um peso significativamente alto aí dentro do meu gerenciamento. Para bom, digamos que um candle maior ali durante o dia, ou para menos, né? Vai ter acima de 10% igual são as outras metas. Então vai ser outra coisinha que eu vou mexer aí, por causa que deu uma atrapalhada realmente aí. Eu tô vendo que isso ajuda, mas atrapalha, então eu tenho que procurar as formas de que ajuda e não de que me atrapalha. Outra coisa também, né, pessoal, que eu fiquei extremamente chateado aí, tanto com o uso desenfreado, o tempo no telefone, essa procrastinação acabou me atrapalhando em um negócio aí. Fiquei chateado, né, por não conseguir cumprir ali com o cronograma que eu estabeleci, e também fiquei chateado por ter que cumprir esse cronograma, ter estabelecido esse cronograma aí para uma coisa, digamos assim, que não é o principal. Eu tinha colocado ali na minha cabeça um cronograma de postar aí um vídeo por semana, né? Todas as semanas que eu finalizar ali, eu vim aqui gravar um vídeo e postar. Então decidi que eu não vou mais ter esse cronograma. Antes, quando eu estava realmente só documentando os acontecimentos, trazendo aqui informações sobre mercado, informações sobre, sei lá, investimento, pelo menos os meus investimentos, né? Sobre o que eu faço. Era uma coisinha diferente, tipo assim, era uma vez no mês, a cada 2 meses, mas realmente eu vinha ali e fazia o negócio, demorava para editar, porque eu não tenho aquele tempo ali, né? E eu vinha seguindo de boa. Só que durante o tempo pra cá, que eu coloquei esse cronograma, às vezes eu fico muito pensativo. Tenho que cumprir com isso, tenho que cumprir com aquilo. E o intuito mesmo disso daqui é só documentar. E eu comecei um negócio aí depois que eu comecei esse desafio, querendo realmente até ter número de seguidores, ter número de visualizações, e isso daí não é o foco principal. Então eu vi que estava realmente me atrapalhando. É outra coisa que eu vou mudar aí, sair aí, né, dessa, digamos que escravidão.
Então vou postar aí conforme eu conseguir produzir, tentar postar com qualidade, né, da forma que eu queria mesmo, porque teve alguns vídeos aí que eu não gostei, e sem ficar com essa frustração aí de bater metas do YouTube, né? O foco mesmo é realmente o trade e minha evolução como homem. Evolução de canal não é foco principal. Eu realmente estou mudando algumas coisinhas aí para ficar um pouco atrativo até para mim mesmo. Ir ali, olhar e falar, nossa, que legal, realmente estou produzindo um negócio bacana. Porque tudo que eu estou fazendo, eu sempre disse que é como se fosse para mim mesmo. E acho que comecei a sair um pouco desse foco aí, né? E esses dias, pessoal, veio uma pessoa ali me mandando mensagem, fui ver o que era, e era outra pessoa querendo me dar golpe referente àquele negócio lá, né? Aquele golpe que eu levei em relação ao lote que eu tinha vendido, negócio do advogado. Aí foi lá, me mandaram mensagem falando que eu tinha ganhado o processo e tal. Quando falou que eu tinha ganhado o processo, já falei direto, mano, já caí nesse golpe uma vez, 2 vezes é burrice. Então, às vezes, pessoal, às vezes não, sempre deveria de ser, né? Tem algumas coisas que acontecem na vida da gente pra gente não cair em papo furado de novo. Então, a gente tem que estar sempre esperto. Quando eu falei isso daí, a pessoa já sumiu, né? Bloqueou e cafedeu-se. Eu achei que esse trem já tinha até passado, mas ainda tá rodando aí, né? Esses dias o advogado ligou ali perguntando algumas informações pra mim. Eu falei, moço, agora eu tô em outro lugar, abri mão desse negócio aí, realmente, perguntando o endereço dos envolvidos lá, né? Eu falei que tô em outro lugar, tô cuidando da minha família agora por enquanto. Se eu já não sabia o endereço deles, agora que eu não sei mesmo, que realmente tinha entregado na mão de Deus e deixado isso daí, né? Conforme fosse acontecendo. Não gostaria, não quero mais ter muita mexida com esse negócio. Daí veio esses dois, o advogado me ligando e essa pessoa querendo me passar mais um golpe aí, né? Mas graças a Deus já aprendi com um só. Aí, pessoal, esse daqui foi o resultado que o campeonato me gerou, né? Não é culpa do campeonato, né? Infelizmente a culpa, digamos assim, é minha. Além de sair negativo aí, né? Não ter ganhado nada com o campeonato, tô tendo que pagar a plataforma. Não sei se é porque acho que eu deveria ter feito a contratação da plataforma para participar do campeonato. Ao final ou antes de terminar o campeonato, eu já ir lá e cancelar a plataforma. Acho que eu demorei uns 2 dias para cancelar a plataforma. Então cobrou a plataforma. Fora ter cobrado a plataforma, eu demorei ainda para olhar aqui, né, e pagar. Veio essas multas aqui. O valor mesmo da plataforma era esse daqui, ó, 160 o valor da plataforma. Só que aí eu demorei para mexer, né, e veio, ó, 160 o valor da plataforma, R$17 multa, R$9 multa, mais multa pelos dias, né, juros de atraso. O valor final tá nisso daqui, ó, o valor final da plataforma. E é para acabar, né, fazer o que? Tenso. Não ganhei nada com o campeonato, finalizei o campeonato negativo e tô tendo que pagar a plataforma. Esses dias também, né, pessoal, acabou que eu tive que levar minha moto pra deixar na cidade pra fazer uma revisão e arrumar. Depois que ela bebeu água, ela já tava precisada, né, aí precisou mais ainda. Deixei ela lá e levei uma comida de rabo do mecânico, que eu tava andando nela sem filtro, sem nada mesmo, na terra, né, na poeira. Então ele falou, moço, você tá querendo acabar com o motor da moto mesmo, né? Levei um puxão de orelha aí. E devido eu deixar ela lá, tava andando aqui na do meu pai. Esses dias, né, o estribo dela não tava muito legal. Fui tentar arrumar da forma mais grosseira possível. Então dei umas marretadas ali no estribo para ele voltar pro lugar. Acabou que abriu um rombo ali no motor da moto, né? Aí então já tive que fazer uma gambiarra, né? O mecânico me instruiu, falou que dava para fazer uma gambiarra para aguentar alguns dias aqui. Fiz essa gambiarra, saí daqui, rodei 170 km para levar ela para a cidade, para arrumar e para pegar a minha, né, e trazer minha irmã de lá para cá, porque a minha eu tava arrumando para isso. Tava meio ruinzinha, algumas peças para trocar, então coloquei na revisão para dar uma ajeitada e porque eu iria ter que fazer essa viagem aí. Então, graças a Deus, a gambiarra, né, ficou muito boa, consegui chegar lá na cidade, deu tudo certo aí. Então, vou até compartilhar aqui porque, tipo assim, foi uma coisa que eu achei que a moto iria ficar parada e acabou que me salvou. Alguns dias aqui eu tive que fazer algumas entregas, fazer algumas correrias e a moto serviu. Aqui, pessoal, essa daqui é a gambiarra, né? Isso daqui é tudo Durepox. Cara, mas foi um rombo feio. Vou deixar só a foto aí pra vocês que eu não filmei, mas falar com vocês, graças a Deus deu certo, colou, tá dando pra rodar. Amanhã eu vou pra cidade com ela pra deixar lá pra arrumar e pra pegar a minha, né, que tá lá arrumando. E depois que ela entrou dentro do
bananal e bebeu água, ela já não tava muito boa. Então eu coloquei ela pra arrumar, fazer uma revisão, dar uma ajeitadinha. Aí foi os dias que eu tava com essa daqui, fui lá e dei essa bobeira, né? Bati bem aqui, ó. Dei 2, 3 marretadas aqui. Na hora que eu dei a terceira marretada, eu escutei uma marretinha de borracha que eu uso no piso. Aí na hora que eu escutei o estralo, só vi o óleo descendo. Aí foi o buracão. Aí vamos ver, Deus abençoe que dá tudo certo e eu consigo chegar lá na cidade, né? São 170 km pra me rodar com ela assim. Mas o mecânico falou que indo na manhã, e isso daí é uma salvação quando dá algum BO na estrada, né? Desse formato aí, dá pra chegar em algum lugar. Deus abençoe que dê tudo certo. Eu usei ali Durepox, né? Como o Durepox vem 2 cores diferentes, foi a mesma quantidade dos dois, misturou, meu pai misturou bem misturado, a gente colocou, né, da massinha, colocou um pouquinho ali no buraco, eu fui lá, apertei um pouquinho pra dentro, coloquei uma moeda grande por cima ali, se eu não me engano era de 10 centavos ou era de 50, daquela prata mesmo, coloquei, apertei, coloquei mais Durepox por cima, fizemos uma camada boa ali e o remendo ficou muito bom. Eu só tive que lavar o local, tá, pessoal? Antes com gasolina ali, coloquei um pouco de gasolina numa vasilhinha, peguei um pincel e esfreguei bem em toda a região onde ia o Durepox. Caiu um pouco de gasolina dentro do motor, mas depois eu levantei a moto e ela escorreu, né, junto com o restante de óleo. Mas é só lavar bem, só com gasolina, esfrega bem ali com a ajuda de um pincel, várias vezes, até você ver que tirou todo o resíduo de óleo e deu uma limpadinha ali, boa mesmo, e deixa secar bem. Depois que secou bem, só ir lá com o Durepox. Consegui sair daqui e chegar lá na cidade, graças a Deus, certinho, tudo beleza. Outra coisa, né, pessoal, é que tá chegando aí a declaraçãozinha de imposto de renda. A minha mesmo eu estou empurrando com a barriga, já tô lembrando dela há muito tempo, mas é outra coisa que eu estou procrastinando aí. Vou começar a semana que vem e não começo. Realmente tá chegando o dia. Já olhei ali pelo menos quanto que eu tenho, digamos aí, quanto que eu já dei pro mercado em todos esses anos, né? Consegui achar os arquivos ali e até hoje, desde quando eu comecei até o dia de hoje, já dei, né, no caso a declaração passada do ano passado, já tinha dado aí 6 mil e alguma coisa pro mercado. Finalizando essa declaração de agora, eu vou ver aí, né, quanto que eu realmente dei pro mercado do ano passado. Acredito que já esteja bem evoluído aí, né? Veio decaindo bem os valores aí. Primeiro ano eu perdi bastante dinheiro, pra mim, né? Acredito que seja bastante dinheiro. Deu acima de 1.000 e alguma coisa. Depois, no segundo também. Do terceiro ano, o quarto e o quinto já veio diminuindo um pouco. Então o ano passado acho que vai ser bem menos, né? O valor que eu perdi. E se assim Deus abençoar, esse ano não vou perder valor nenhum, né? Vou fechar aí todos os meses. Talvez não fechar os meses positivos, né? Todos. Mas realmente não vou decair aí em valores, né? Não vou dar dinheiro pro mercado esse ano. Esse ano eu vou tirar dinheiro dele. Esse ano completo 6 anos aí, né, pessoal? Dentro do mercado. E sem ainda ver aquela curvinha, né? Já vi uma curva ali de baixa para alta, mas ainda não vi patamares positivos, né? Então são 6 anos em uma tendência de queda. Espero esse ano virar essa tendência de queda para uma tendência de alta, né? E assim começar a colher os frutos dentro do mercado, dos meus estudos e do meu tempo de batalha dentro dele aí. Então, pessoal, essas 2 semanas dentro do mercado, né, finalizaram assim. A semana passada foram 2 dias de ganho, 2 dias de perca, 4 dias operados. Essa semana foram 2 dias operados, os 2 dias negativos. Eu até gravei, né? Teve as gravações ali dos dias das operações, só que uma delas perdeu, a outra vai ficar para mim colocar a semana que vem, né? Junto com a da semana que vem, e encerrar aí esse terceiro mês. Realmente vamos ver aí como é que vai ser esse próximo mês. Procurar ficar mais atento, né? E seguir realmente ali os parâmetros para as entradas, né? Dei algumas vaciladas aí realmente dentro dessas semanas. E aqui o meu gráfico no caderno está assim, né? Teve aí as 2 primeiras semanas do mês, foram essas semanas de alta bem xoxas aqui, mas graças a Deus de alta. Não tivemos nenhum dia ali no 0 a 0 e nenhum dia de baixa, né? De baixa mesmo foram só sábado e domingo. E essa semana, pessoal, consegui bater aí realmente o horário para levantar. Não vou falar que foi 100%, né, pessoal? Mas decorrente da semana passada e das outras, caiu bastante, foi muito bom. Eu passava ali alguns dias 10 minutinhos, 15 minutinhos, né? Teve 1 ou 2 dias que eu acordei realmente e levantei assim, mas teve outros que eu passei 10, 15 minutos. Então eu marquei aqui como positivo, né? Como feito aí, eu dei esses minutinhos de tolerância, porque nas outras semanas era 40 minutos, meia hora, às vezes até passava de horas ali.
falei. Então eu consegui bater essas metas aí. Teve esses dias aqui extremamente altos, né? E a segunda mesmo foi o dia que eu falei, vou bater todas as metas. Realmente eu quero fazer o negócio. Não consegui levantar ali realmente às 5 horas. Então a segunda-feira, né, pessoal, foi o dia que eu falei, vou realmente bater todas as metas. E eu fui lá e fiz. Queria ter a segunda-feira como esse dia de alta e mais forte, né? Mesmo que as 5 horas não foram realmente as 5 horas, mas de resto, o resto consegui bater 100% aí. Se eu não me engano, foi 10 ou foi 15 minutos ali a mais, né? Foram 5:15 ou foi 5:10 que eu levantei. Mas o resto, bati todas as metas para ter realmente o primeiro dia da semana como um dia de alta extremamente forte. Agora vamos dar sequência aí, né? Colocar esses outros parâmetros aí dentro das minhas metas e procurar bater elas aí, né, pessoal, durante a semana para ter um fechamento bem positivo aí nesse segundo mês do desafio. E mais, né, pessoal, como diz o Nômade Raiz, o roteiro vai se criando.